paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar início aos nossos estudos desta semana, da lição de número 11, segundo trimestre de 2025. O tema da nossa revista, a história do povo escolhido. Tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição desta semana, um reino dividido. Vamos fazer a leitura diária desta segunda-feira, no livro de 1 Reis, capítulo de número 14, versos de número 16. Leiamos a palavra de Deus. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Bom, meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos da nossa lição, como vemos na lição da semana passada, Salomão, no final, já no período do seu reinado, começou a cometer alguns erros, né? Casando com mulheres que eram de outros povos, a qual elas adoravam a outros deuses. E Salomão acabou fazendo o que não era agradável aos olhos do Senhor. Sendo assim, com esse acontecimento, Salomão pegou e colocou um dos seus filhos para reinar sobre Israel. Só que nesse momento aconteceu uma coisa contraditória, porque Jeroboão, ele era um dos servos de Salomão e ele se rebelou. E ele acabou fazendo com que o reino de Israel fosse dividido entre Israel e Judá. E ele saiu de Israel, da onde ele estava no palácio com Salomão, rebelando-se contra ele e contra o seu filho, que seria o próximo rei. E ele foi e começou a formar um reino em Judá para que ele fosse rei daquela cidade. Sendo assim, Jeroboão, ele reinou realmente sobre o povo. Só que, como já vinha acontecendo há algum tempo, Jeroboão não fez aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. E o Senhor ficou irado com o que Jeroboão estava fazendo. Então, Deus mais uma vez teve que intervir para que pudesse quebrar o que Jeroboão vinha fazendo, que o seu povo pecasse. Era isso que ele recebeu essa palavra. Jeroboão mandou a sua esposa, meio que escondida, falar com o profeta Aías na sua casa, pois o seu filho estava muito doente. O filho de Jeroboão, que era novo em idade, estava muito doente. Então, Jeroboão pediu para que a esposa dele fosse falar com Aías, que era o profeta. E Aías passou as informações. Quando chegou lá, Deus já tinha avisado para ele que era ela que estaria chegando. E o profeta Aías falou para ela que Deus ia intervir, que aquele filho ia morrer e que todos os descendentes de Jeroboão iam ser mortos pelo que tinha feito, porque tinha levado o pecado ao povo, tinha construído ídolos, tinha feito altares para outros deuses e fez com que o povo acreditasse nisso e fizesse com que o povo ali daquela cidade também adorasse aqueles outros deuses. Então, por este pecado ao qual Jeroboão levou o povo a cometer-se, o Senhor ia castigar novamente o povo. Então, principalmente a Jeroboão. Então, o seu filho, o Senhor levou, se adoeceu, teve uma doença e morreu. E Jeroboão e seus filhos seriam mortos e seriam comidos pelas aves. Como Deus tinha falado a Aías e passou para sua esposa. Como Jeroboão não quis ouvir a voz de Deus, não quis ouvir aquilo que o Senhor tinha falado através do seu profeta e tinha enviado a mensagem pela sua esposa, ele não quis saber, não quis dar ouvidos à voz de Deus. Deus completou aquilo que tinha feito, que tinha falado ao profeta. Então Jeroboão, ele morreu, seus filhos e toda a sua família acabou morrendo, como Deus tinha dito. Podemos ver, meus irmãos, que devemos sempre estar atentos à voz de Deus. Devemos ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Porque se nos desviamos do caminho, o único caminho que temos realmente é a morte. É o pecado, fazermos coisas que não agradam ao nosso Senhor Deus. Então devemos estar sempre atentos com os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, ouvir quando Deus fala conosco, porque Deus sempre fala conosco, sempre. Deus nunca nos deixa desamparados, Deus nunca nos deixa sem saber o que fazer, mas Ele sempre tem uma solução,
Deus sempre tem algo para nos dizer. Deus sempre tem um caminho que devemos seguir da vontade dele. Então que possamos estar sempre atentos, porque sabemos que se sairmos do caminho, se sairmos da vontade do Senhor, sabemos qual será o nosso fim. Que Deus vos abençoe.